Olá, pessoas, tudo bem? Olha eu aqui em mais um Paleobot Vídeos, Paleobotânica e Paleontologia para todos em ritmo de carnaval para você. A nossa videoaula de hoje vai falar sobre o âmbar, dando continuidade ao tema geral que é como são formados os fósseis das plantas. E a nossa videoaula de hoje, além de falar sobre o âmbar, vai ter um lema. Que lema é esse? Pare de sambar e venha aprender âmbar, pare de sambar e venha aprender âmbar, pare de sambar e venha aprender âmbar, em ritmo de carnaval aqui para você. E você aí do outro lado deve estar perguntando assim, mas Sara, o que é o âmbar? Como é formado o âmbar? Então, ao longo da nossa videoaula, eu vou responder a essas perguntas contextualizadas com a pergunta do tema geral da nossa aula, que é como são formados os fósseis das plantas. Vocês vão ver que o âmbar é um fóssil vegetal, é um fóssil de planta também. Vocês devem ter visto um filme aí muito famoso chamado Jurassic Park, que é um filme que fala lá sobre os dinossauros, e em algumas cenas do Jurassic Park, vocês devem ter visto lá o âmbar, onde tinha lá um mosquito preservado que teria picado um dinossauro, né? E os cientistas foram lá, retiraram o DNA. Então, a nossa videoaula de hoje é sobre essa estrutura aí, sobre o âmbar. A origem da palavra âmbar, ela é árabe, vem de âmbar. E alguns escritores latinos chamavam o âmbar de glaesson ou glesson. E o âmbar também era chamado como cárabe, que é uma palavra de derivação oriental que significa o que atrai a palha. Também era chamado de electro. Por volta de 600 anos antes de Cristo, Tales de Mileto pegou um âmbar e atritou contra um pano de lã. E percebeu que após fazer isso, o âmbar atraía pedaços, fragmentos de tecidos e outras estruturas. Ou seja, o âmbar ele tinha capacidade de eletrizar-se quando era atritado. E a partir daí, o Tales de Mileto viu um fenômeno elétrico. Por isso, o âmbar também era chamado de elétron ou cárabe, como nós vimos. Você deve estar perguntando aí, mas Sara, como o âmbar é formado? Qual é a diferença de âmbar para uma resina? Por que os vegetais produzem resina, ou âmbar? Como é que é isso? Então, esses dias eu estava estacionando meu carro perto da minha casa. E aí, olha aqui, eu vi essa árvore aqui, que é uma leguminosa, e ela estava cortada, machucada. E estava produzindo muita resina. Muita resina. Olha aqui, ó, muita resina. Por que isso? Isso é uma forma de defesa dos vegetais. Quando os vegetais são cortados, machucados, eles produzem os chamados metabólitos secundários. E esses metabólitos secundários formam aí a resina. Essa resina é para proteger contra o ataque de micro-organismos, de fungos, de bactérias, ou seja, protege o vegetal de uma infecção, de uma invasão por esses micro-organismos. E aqui, ó, eu boto uma outra imagem de resina sendo produzida também por um vegetal. Aqui outra imagem do vegetal produzindo essa resina, inclusive aqui uma aranha presa e aqui a resina gotejando. E aí, vocês devem ter falado assim, mas Sara, você falou que essa resina é resultante da produção de metabólitos secundários produzidos pelos vegetais. Sim. Mas Sara, a gente não sabe o que são metabólitos. O que é isso? Então, vamos lá. Todos os seres vivos têm lá o seu metabolismo. O que é o metabolismo? É um conjunto de reações químicas que ocorrem nos organismos, produzindo moléculas novas, fragmentando outras moléculas, ou seja, fazendo com que
compostos químicos sejam formados e outros destruídos o tempo inteiro. Isso nós chamamos de metabolismo. E as plantas também têm lá o seu metabolismo. E daí elas produzem os seus compostos, enfim. E aí, as plantas, os vegetais, eles têm dois tipos de metabólitos resultantes do metabolismo. Os metabólitos primários e os metabólitos secundários, tá? Os metabólitos primários são moléculas que se encontram em todas as células vegetais e são necessários para a vida da planta. Os metabólitos secundários são bem espalhados pelos vegetais. Exemplos: açúcares, proteínas, ácidos nucleicos. Já os metabólitos secundários não. Eles são restritos em sua distribuição tanto dentro da planta quanto entre diferentes espécies de planta. Os metabólitos secundários são mais especiais. Eles podem ser produzidos em determinada parte da planta e ser armazenado em outra. Eles não são distribuídos homogeneamente, eles ficam em determinadas partes das plantas. As células que produzem esses metabólitos, elas produzem em determinado estágio de desenvolvimento, não é em qualquer estágio. E a concentração dos metabólitos secundários varia muito durante o período de 24 horas. Ou seja, os metabólitos secundários não estão uniformemente distribuídos na planta, no vegetal. E os metabólitos secundários têm várias funções, além de proteger o vegetal contra o ataque de micro-organismos. Os metabólitos secundários podem servir como sinais químicos que permitem à planta responder a estímulos ambientais. Pode servir como defesa contra herbívoros e patógenos, como eu já havia dito, ou competidores, e proteção também contra a radiação solar, dentre outras funções. Para nós aqui interessa o quê? Os metabólitos que estão relacionados com a defesa do vegetal, que são aqueles metabólitos que vão estar relacionados com a formação da resina, né? Do âmbar, vamos dizer assim. E aí, existem aí vários tipos de metabólitos secundários, mas coloquei aqui 3. Os alcaloides, os terpenoides e os compostos fenólicos. Repare que eu coloquei os terpenoides e os compostos fenólicos em vermelho. Por quê? Porque esses são os metabólitos secundários que estão mais relacionados com a produção da resina, que protege os vegetais, tá? Mas também coloquei aqui os alcaloides. Então, vamos lá. O que são alcaloides? O grupo dos alcaloides está relacionado aí com a morfina, que é aquele composto químico que é muito usado na medicina para diminuir a dor, não é? Com a cocaína, que o pessoal conhece aí por conta das drogas, com a cafeína, que está presente no café, e com a nicotina, que está presente no cigarro. Coloquei também aqui o grupo dos terpenoides, que é representado pelos óleos essenciais, que dá a essência, o cheiro lá das flores, a borracha, e o taxol, que é um composto que está sendo muito utilizado atualmente para o tratamento de câncer. E também coloquei aqui os compostos fenólicos, que são os flavonoides, que dá coloração em algumas flores, os taninos, as ligninas, que dá rigidez ao vegetal, e o ácido salicílico, que é utilizado aí na medicina. Eu coloquei aqui acento, né, no alcaloide, terpenóide, mas parece que com as novas regras ortográficas não usa mais. Mas já estou ficando velha, né? E aí estou ainda usando português antigo. Mas continuando aqui a nossa videoaula. Então, aqui eu coloquei para vocês uma definição de âmbar, tá? Aliás, algumas definições. Peguei algumas definições em livros, em artigos e na internet. Coloquei para vocês as melhores que eu encontrei. Então, aqui, uma definição de 2003 é a seguinte, âmbar é uma mistura lipídica solúvel de compostos terpenoides ou fenólico distinta das gomas, das ceras, das mucilagens e do látex.
Medeiros, de 2004, deu essa outra definição aqui. É a fossilização de certas resinas produzidas em dutos internos ou glândulas especializadas na superfície de determinadas árvores do grupo das coníferas e das angiospermas. Carvalho et al. Em 2010 deu essa outra definição aqui. É o resultado da transformação das resinas produzidas pelos vegetais que sofreram soterramento e efeitos da diagênese e catagênese praticamente sem alteração dos compostos químicos originais. E existe também essa outra definição que eu peguei aqui nesse site, Science and School, que é a seguinte: é a resina terpenoide produzida por coníferas e angiospermas, plantas com flor, que é constituída por estruturas em anel formadas a partir de unidades de isopeno, C5H8. Bom, agora que vocês já viram aí definições sobre âmbar, vamos ver aqui algumas características físicas do âmbar. O âmbar é um material orgânico amorfo. Orgânico porque é produzido por um organismo, por um ser vivo. Amorfo por quê? Porque tem uma forma, não muito definida. Por exemplo, você tem uma bola. Uma bola é o quê? É circular. O âmbar não tem essa forma tão definida, tá? De aparência transparente a opaca. Transparente é como se fosse um vidro, um plástico. E opaca, imagine uma madeira, tá? Então, ele pode ter essa variação aí. Ter uma aparência transparente e uma aparência opaca. Índice de refração de 1,5, brilho resinoso a vítreo, resinoso como se fosse a pérola, né? Aquele aspecto resinoso da pérola, e vítreo como se fosse o vidro. Fratura conchoidal, peso específico em torno de 1,08. E vamos falar aqui também sobre mais detalhes da composição química do âmbar. O âmbar é formado lá pelos metabólitos secundários que eu falei para vocês, né? Terpenoides, compostos fenólicos, pode às vezes também ter algum alcaloide, enfim. Mas é legal também que a gente diga que o âmbar ele tem lá uma fração de compostos que são voláteis e tem uma fração de compostos que não são voláteis. Então, exemplos de compostos que são voláteis e que estão no âmbar: monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, e não voláteis: ácidos carboxílicos, diterpênicos, ácidos triterpenoides e outros. Não vou ficar aqui lendo tudo isso. Aqui é só para dar uma ideia para vocês. Quem quiser saber mais sobre isso, se especializa. Quem sabe muito disso são os químicos, os bioquímicos, os farmacêuticos, os especialistas em âmbar, tá? O que é importante para a gente saber? Que existem os compostos voláteis e os não voláteis. E geralmente, quando o âmbar já é muito antigo, já está preservado há muitos milhões de anos, já sofreu processos de diagênese, geralmente os compostos voláteis já foram embora. Geralmente, o que fica são os não voláteis. Existe, pessoal, diversos tipos de âmbars, porque muitos são produzidos por plantas diferentes. Essas plantas diferentes vão produzir resinas com metabólitos secundários diferentes, e aí você vai ter diferentes âmbars. E alguns cientistas classificam de acordo com essa composição química, outros de acordo com a localidade. E quando você classifica de acordo com a localidade, você também está classificando um pouco quimicamente. Por quê? Porque naquela localidade você tem determinadas espécies de plantas que vão produzir determinados tipos de resinas e, consequentemente, determinados tipos de âmbar. E aí, eu coloquei aqui uma classificação dada por Yamamoto et al. Em 2006. E tá aqui, tem âmbar que o pessoal chama aí de succinita, que é da espécie Pinus succinífera. Desculpa, não coloquei aqui em itálico. Grande produtora de resina. Existe o âmbar que o pessoal chama de gedanita, da Polônia. Tem a glecita, que é uma resina marrom que ocorre com âmbar nas praias do Mar Báltico. A estantienita, âmbar encontrado na Alemanha. A burmita, âmbar oriundo de Burma. A rumanita, âmbar oriundo da Romênia. E aí você também deve estar perguntando aí do outro lado: mas Sara,
qualquer planta produz âmbar? É qualquer planta que produz âmbar? Não, não. Apenas o grupo das gimnospermas e das angiospermas produzem âmbar. Lembra? Gimnospermas são aquelas plantas que têm semente nua, como, por exemplo, os pinheiros, as araucárias, as coníferas. E as angiospermas são aquelas plantas que têm a semente protegida pelo fruto, a laranjeira, o coqueiro, enfim, essas plantas que têm semente e fruto que protege a semente. Esses dois grupos produzem âmbar. Existem algumas coníferas que se destacam na produção de resina, ou seja, produzem em grande quantidade, que são as pináceas e as araucariáceas. A angiosperma também produz, tanto que eu dei o exemplo dessa leguminosa perto da minha casa, que estava produzindo, e inclusive foi uma cena muito interessante. Por quê? Porque estava passando um monte de formiguinha aqui, as formiguinhas estavam ficando presas nesse âmbar. E aí você deve estar perguntando, a samambaia, que fica lá na casa da minha avó, produz resina? Pode produzir âmbar? Não. Samambaia não produz resina para âmbar. Samambaia não. E, por favor, não confundir outras substâncias como o látex, seiva bruta, seiva elaborada com a resina que forma o âmbar, com a resina que está relacionada com a defesa do vegetal e que vai produzir âmbar. Não confundir. Então, látex é uma coisa, seiva elaborada, seiva bruta é outra, e a resina lá relacionada com a defesa dos vegetais é outra coisa. Não confundir. Os âmbares, eles podem ser de diversas cores, e essas cores podem ter diferentes tonalidades, tá? Então, âmbares podem ser coloridos. Olha aqui, ó, um exemplo de âmbar preto, e existe âmbar até que é azul. E, no geral, o pessoal aí, quando encontra o âmbar, encontra ele cru, assim, ó. E quando a gente vê divulgado na internet, no filme, a gente encontra uma coisinha assim, ó, um âmbar clarinho. Geralmente esse foi lapidado. No geral, o âmbar é encontrado dessa forma aqui. Só depois de lapidado que ele fica mais bonitinho. E a maior peça de âmbar registrada, encontrada, é chamada de âmbar birmânia e pesa mais de 15 quilos e está no Museu de História Natural de Londres. Existe uma outra peça um pouco menor que mede cerca de 45 centímetros e pesa aí cerca de 10 quilogramas, que está no Museu de Ciências Naturais em Berlim. O âmbar, ele pode ter inclusões. Inclusões são coisas dentro dele, tá? Essas inclusões podem ser orgânicas ou inorgânicas. Orgânica porque é de quê? Relacionada com algum ser vivo. Inorgânica que não está relacionada com o ser vivo. Inclusões orgânicas pode ser um animal, planta, pólen, pena. Inorgânica, sedimentos de solo, cinza vulcânica. E, inclusive, é por conta dessas inclusões que nós temos diferentes cores de âmbar, como foi mostrado nos slides anteriores. Então, aqui, ó, alguns exemplos de organismos preservados em âmbar. Ó, mosquito, aranha, alguns vertebrados, como anfíbios, molusco. Aqui, ó, pena de pássaro. Enfim, alguns répteis. Olha, pequenos répteis, né? Olha aqui. Plantas também, ó, briófita, algumas flores, pólen e até mesmo fungos. Aqui, ó, fungo preservado em âmbar. E para você aí que gosta de anatomia vegetal, para você que é da UFRJ, gosta lá da aula da professora Eliana, do professor Ricardo Riviera, olha aqui que legal, ó, tricoma fóssil. E a gente também pode encontrar antera com pólen fossilizado. Até mesmo fragmento, pedaço de teia de aranha, olha aqui, ó, de 120 milhões de anos atrás, pode ser encontrado.
Aqui, ó, muito interessante, âmbar com mosca de 105 milhões de anos com pólen descoberto na Espanha. Olha aqui. E, como eu disse para vocês, também é possível encontrar estruturas inorgânicas, inclusões inorgânicas, como, por exemplo, pedaços de solo e cinzas vulcânicas. Tá aqui, ó. Aqui esse âmbar tá muito interessante, porque ele tem organismos e tem também material inorgânico preservado. Inclusive, esse aqui, ó, num site internacional, está sendo vendido, ó. E aí você deve estar perguntando, Sara, então existe âmbar atual e âmbar fóssil? Respondendo de uma maneira geral, sim, mas nós vamos ver que existem termos específicos para designar uma resina que é recente e termos que são utilizados para se referir a resinas antigas. Vamos ver isso. Então, olha só, o Anderson, em 1997, resolveu fazer uma classificação para acabar com essa confusão, baseada no carbono 14. Então, como que o Anderson classificou em 1997? Ele classificou da seguinte forma. Resina fóssil, ou seja, com mais de 40 mil anos, nós chamamos de âmbar. Então, resina fóssil e âmbar são sinônimos e isso significa que tem mais de 40 mil anos. Se a resina tiver entre 5 mil e 40 mil anos, a gente diz que é um subfóssil. E se ela tiver entre 250 anos e 5 mil anos, a gente diz que é uma resina antiga. E se tiver com até 250 anos, a gente diz que é uma resina moderna ou recente. Então, por exemplo, aquela resina que eu vi naquela planta perto da minha casa é uma resina moderna ou recente, não é um âmbar. Para ser âmbar, tem que ser uma resina fóssil e tem que ter mais que 40 mil anos. E isso tem que ficar na cabecinha de vocês. Existe um termo aí que o pessoal usa que é o copal. O copal é um termo que não se refere a um âmbar mesmo, a um fóssil. Ele está ali ainda com menos de 40 mil anos, está se transformando ainda. Vamos dizer, é uma estrutura ainda em transição, tá? Melhor usar a classificação do Anderson. Então, olha lá, o Anderson diz o seguinte, que âmbar e resina fóssil são a mesma coisa e datam mais de 40 mil anos e é um material resinoso macroscópico. E o Anderson também diz o seguinte, que o termo resinita ele deve ser utilizado para material resinoso microscópico, independente de ter 40 mil anos ou menos, tá? Se tiver em material que você veja no microscópio, a gente chama aí de resinita. Bom, já que vocês aprenderam aí essa classificação, né, já viram que âmbar é essa resina fóssil, é interessante que a gente fale também sobre tafonomia. Lembra do que é tafonomia? Tafonomia é aquela área da paleontologia que vai discutir sobre os processos de fossilização. Como é que um fóssil foi formado? Quais foram as condições físicas, químicas para que aquele fóssil fosse formado? E existe também essa discussão tafonômica para o âmbar. Então, para um âmbar ser preservado, ou seja, para uma resina ser preservada, passar de 40 mil anos e a gente chamar de âmbar, tem toda uma condição, né? Aliás, tem todo um contexto, tem uma série de condições, vamos dizer assim. Então, vai depender do contexto deposicional. Lembra que eu falei em videoaulas anteriores que existem ambientes que são mais propícios à preservação e outros menos propícios? Um exemplo era ambientes de baixa energia, ambientes de alta energia. Ambiente de baixa energia, um lago, por exemplo, ele é mais propício a preservar do que uma queda d'água, do que uma cachoeira, né? Do que um rio. Então, tudo vai depender do contexto deposicional. Quando aquela resina precipita, cai, vai depender de uma série de fatores ali.
que vão permitir ou não essa resina ser preservada. Então, vai depender do contexto deposicional, da composição química desse âmbar, dessa resina, da resistência ao ataque microbiano e oxidativo, da quantidade secretada e acumulada, tá bom? Então, vai depender de uma série de fatores para que a resina consiga ser preservada e se transforme em um âmbar. E uma outra discussão que é legal também é sobre a forma do âmbar. Nós vimos lá que uma das características físicas do âmbar é a sua como é que é ele ser amorfo. Porém, é encontrado às vezes algum âmbar com alguma morfologia, tá? Como, por exemplo, a gente pode encontrar às vezes um âmbar que é meio arredondado, outro que tem uma forma meio cilíndrica, outro em gota e outro discoidal. Então, tá aqui, ó. A forma do âmbar vai depender do local e como a resina endureceu e foi preservada. Ou seja, se foi dentro ou fora da planta. Então, vamos ver isso aí. Então, por exemplo, se ocorre uma exudação pelo tronco formando estruturas arredondadas, provavelmente você vai formar um âmbar assim, ó. Tá? Então, tá aqui, ó. Se a exudação ocorreu e houve ali um escorrimento pelo tronco, como é mostrado nessa figura aqui, você tem uma grande chance de formar um âmbar cilíndrico. E se a exudação ocorreu em fraturas ou em espaços no interior da planta, ou também se ocorreu uma queda de uma gota de resina e ela foi achatada, você vai formar aí um âmbar discoidal. Tá? Então, repare, isso é tafonomia. Outra coisa que é interessante a gente discutir em termos de tafonomia é a capacidade do âmbar de preservar partes moles de organismos, ou seja, de mumificar organismos. Então, ó, aqui, muito interessante, tá aqui, ó. Cientistas encontram um fóssil inédito de mosquito cheio de sangue nos Estados Unidos. Fóssil cheio de sangue de última refeição tem 46 milhões de anos. É até parecido com a situação do Jurassic Park que nós falamos no início dessa videoaula. Tá vendo? E aqui, ó, uma outra situação interessante que é a seguinte, foi um artigo publicado na Nature em 93 por Cano e et al, em que, ó, o mais antigo DNA é isolado em âmbar de 120 a 135 milhões de anos atrás, de um gorgulho que é um coleóptera. Gente, para ter a preservação de partes moles e de DNA, esse âmbar tem que ter sido preservado em condições especialíssimas, tá? Esse âmbar, por exemplo, tem que ter perdido água, porque para preservar DNA não é bom que tenha água no interior do âmbar, porque a água pode ter micro-organismo que vai acabar decompondo, destruindo ali o DNA. Então, é legal que esse âmbar esteja bastante desidratado. Então, repara, tem que ter toda uma condição especial. E para preservar outras partes do organismo, como alguma musculatura, tecidos, partes moles, é importante que a resina penetre rapidamente no corpo desse organismo para mumificá-lo. Então, tem toda uma discussão tafonômica sobre isso. Tá? Não é porque a gente sai encontrando aí imagens de âmbar com um bichinho dentro que todo mundo tem que achar que isso é fácil, que isso é trivial. Não, não. E para encontrar DNA e partes moles bem preservadas, as condições de preservação têm que ter sido muito especiais. Isso é importante. E esse autor aqui em 2013 disse também o seguinte, que maturidade e idade do âmbar não podem ser considerados a mesma coisa. Tá? Então, quem estuda tafonomia, discute isso aí,
tem que ver aí as condições a que aquela resina foi submetida, e maturidade não tem a ver com idade. É que nem em ser humano também, né? Tem gente aí que tem uma certa idade, uma idade adulta, mas não tem nenhuma maturidade. E tem gente que é jovem, que já passou por tantas coisas na vida, por tantas experiências, que tem maturidade. Vamos falar agora sobre o âmbar e o tempo geológico. Quando que começa a ver o aparecimento de âmbar no registro geológico, tá? Quando que começa? Quando que começa? No registro fossilífero, vamos dizer assim, quando que começa o aparecimento de âmbar? Primeiro, a gente tem que ter em mente que o âmbar não é produzido por qualquer grupo vegetal, como nós vimos. O âmbar, ele é produzido pelo grupo das gimnospermas, daquelas plantas de semente nua, e pelo grupo das angiospermas, que é aquele grupo de plantas que tem a semente protegida pelo fruto. Quando que as gimnospermas surgem? As gimnospermas teriam surgido aí aqui pelo Devoniano, mais ou menos. Entre 417 e 354 milhões de anos, mais ou menos por aqui surgem as gimnospermas. Então, se são elas que produzem o âmbar, você já deve estar pensando, então a partir daqui do Devoniano já deve ter registro de âmbar. Tá? Realmente, a gente vai ver que já tem registro de âmbar no Devoniano. Mas a gente começa a ver uma concentração assim aqui pelo Carbonífero. E quando chega aqui no Triássico, essa concentração, essa preservação de âmbar aumenta bastante. A partir do Triássico, essa concentração aumenta bastante. E quando chega aqui no Cretáceo, surgem as angiospermas, as plantas que têm semente protegida pelo fruto. E aí começa também a ser encontrado o âmbar desse grupo. Tá? Então, resumindo para vocês, já existe registro de âmbar no Devoniano. Quando chega no Carbonífero, existe um aumento desse registro. E quando chega no Triássico, existe um aumento maior ainda. Olha aqui, ó, botei até essa setinha aqui verde mostrando aí esse aumento. Então, tá lá, ó. Âmbar de gimnospermas começa a ser registrado no Carbonífero. Eu tirei isso de alguma referência, não lembro, mas não é bem assim. Já tem registro no Devoniano, mas no Carbonífero você começa a ter um aumento disso, como eu disse. E quando chega no Triássico, aumenta bastante. Então tá aqui, ó. Repare que eu coloquei a seta verde no Carbonífero e coloquei uma vermelha aqui no Devoniano. Porque, olha só, já tem registro no Devoniano de âmbar no Brasil, lá na formação Cabeças, na bacia do Parnaíba. Viana et al. Em 2001 fizeram esse registro. E aqui, ó, existe também registro de âmbar em traqueídeos de progimnosperma do Devoniano, segundo esse autor aqui em 1985. E aí é muito interessante esse registro. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, na literatura em geral, diz que quem produz, o grupo que produz resina é gimnosperma e angiosperma. E aqui diz que progimnosperma está produzindo. Marcelo, eu nem sei o que é progimnosperma. Progimnosperma é um grupo de plantas que viveu há milhões de anos atrás no Devoniano, que não possuía semente. Tinha característica de gimnosperma, mas ainda não produzia semente propriamente dita. E essas plantas já produziam resina, segundo o trabalho desses autores aqui em 1985. Agora vamos falar de uma coisa interessante, zen, pra gente aqui. Muita gente utiliza o âmbar aí para misticismo, tá? Então, muita gente, desde o passado, desde culturas antigas até hoje,
usa o âmbar no misticismo. E até hoje as pessoas acreditam em várias coisas relacionadas aí ao âmbar. Então, por exemplo, as pessoas acreditam que o âmbar protege da traição, afasta maus espíritos, absorve a energia negativa, o que permite se liberar de preocupações, limpa as impurezas. E dizem até que depois de uma sessão, o âmbar, se deve limpar o âmbar e deixá-lo descansar. Tá? Então, o âmbar aí está muito ligado ao misticismo. E na antiguidade, o âmbar era utilizado pelas mulheres que se diziam bruxas, né, que eram classificadas como bruxas, elas usavam o âmbar lá nos seus feitiços. E o âmbar também é relacionado aí por muitos com o horóscopo. Está relacionado aí com o signo de Leão, Virgem, Capricórnio. E o âmbar também aparece nas mitologias. Na mitologia romana, existe lá uma história muito interessante que tem a ver com âmbar. Vou contar para vocês. No passado, acreditava-se que o sol era carreado por uma carruagem. Então, eles viam lá o sol ao amanhecer numa posição, ao entardecer em outra, e aí acreditavam que existia uma carruagem que levava esse sol. E aí, um belo dia, o filho do sol teria pego essa carruagem e chegou bem próximo da Terra. Quando ele chegou bem próximo da Terra, a Terra pegou fogo, e aí veio Júpiter e apagou o fogo e matou o filho do sol. Quando isso aconteceu, a mãe e a irmã do filho do sol se transformaram numa árvore, e aí acredita-se que o âmbar seja o choro, as lágrimas da mãe e da irmã do filho do sol, que eles chamavam aí de Phaeton, acho que é assim que se pronuncia. E existe também uma outra mitologia relacionada com o âmbar, é uma mitologia lituana, que é a seguinte: existia lá um pescador e uma sereia. Parece que o nome da sereia Jurate é Jurate e do pescador Castite. E aí, o que acontecia? Esse pescador vivia jogando sua rede, pescando, e isso incomodava os peixes, obviamente, e a sereia. Até que um dia a sereia, irritada, saiu lá do fundo e foi jogar um feitiço, cantar, matar esse pescador. Só que aí, quando ela olhou para ele, ela se apaixonou. E aí, quando ela se apaixonou, ela pegou esse pescador e levou para o fundo do mar para viver com ela em seu castelo. E esse castelo era todo formado de âmbar. O pai dela, muito revoltado, foi lá, matou ela e ele e destruiu o castelo. Ficou todo fragmentado, e aí o povo do Mar Báltico justifica a presença de âmbar na areia do Mar Báltico por conta dessa destruição desse castelo. Então, os fragmentos de âmbar os fragmentos de âmbar que são observados nas praias do Mar Báltico, segundo a mitologia lituana, está relacionado com a destruição do castelo dessa sereia que teria vivido um grande amor com um pescador, tá? Enfim, para quem quiser saber mais sobre essa mitologia, eu coloquei aqui o site, tem até um videozinho, é bem interessante. E o âmbar também é muito utilizado na medicina e foi utilizado na medicina. Então, Hipócrates, que é conhecido aí como o pai da medicina, ele usava âmbar, misturava o âmbar triturado com mel para fazer remédio para várias enfermidades no passado. E até hoje as pessoas ainda utilizam o âmbar. Então, fazendo uma busca aí pela internet, eu vi que o âmbar pode ser utilizado para combater catarros, epilepsia, estados convulsivos, neutralizar o bócio e inflamações de amígdalas, aliviar dor de dente e infecções bucais como cáries e gengivite, aliviar dor de cabeça e nas costas,
ajuda a melhorar problemas respiratórios, gastrointestinais, circulatórios e na bexiga, surdez, malária, favorece o equilíbrio, ajuda, aguça os sentidos, ajuda o pessoal aí com depressão. Eu não sei se tudo isso é verdade, se o âmbar tem esse poder de atuar em todas essas enfermidades aqui, enfim. Porém, coloquei aqui e achei interessante mostrar para vocês. E é muito tradicional em alguns países da Europa colocar cordões e tornozeleiras nos bebês de âmbar, pedacinhos de âmbar, porque parece que esse âmbar libera o ácido succínico que atua aliviando dores, como por exemplo aquela dor de quando o dentinho da criança está nascendo. Parece que esse ácido succínico liberado pelo âmbar ajuda a cicatrizar, tem também atuação anti-inflamatória, então colocam isso tradicionalmente nas crianças e nos bebês. E achei muito interessante também um artigo que mostra que fragmentos de âmbar em microscopia eletrônica de varredura, e parece que o pessoal da medicina está utilizando estruturas do âmbar para fazer fibras para ser utilizado na medicina. Então, eu não li direito o artigo, peguei e mostrei aqui para vocês, mas quem tiver interesse, tá aqui a referência, dá uma olhada que é um artigo bem interessante. E é legal dizer para vocês também que o âmbar é considerado uma pedra semi-preciosa e tem valor no mercado e em alguns países aí de fora. No Brasil, é proibido a venda, o comércio de fóssil em geral, de âmbar também. Mas lá fora não. Então, o âmbar é comercializado, é vendido, tá? E o âmbar também é utilizado para fazer joias. Olha que bonito. Bijuterias, joias, tá? Então, tá aqui, ó. E existe uma região no nosso planeta, que é essa região aqui do Mar Báltico, onde está Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, tá vendo? Onde é encontrado muito âmbar, muito âmbar. É de onde veio aquela mitologia que eu mostrei para vocês da sereia e tal. Então, na praia lá é encontrado muito âmbar. Esse âmbar é chamado de âmbar báltico. Âmbar báltico. E a maior parte do âmbar que a gente conhece hoje vem dessa região. Aqui, ó. Na praia lá deles, olha só, é encontrado âmbar assim à vontade, tá? E o âmbar báltico é um âmbar bem interessante, porque ele não tem uma estrutura igual a de outros âmbares, ele tem uma estrutura especial. Geralmente as resinas são formadas por polímero. O que é polímero? Sabe? É um encadeamento repetitivo de determinadas moléculas. E o âmbar do Báltico não tem esse encadeamento repetitivo. Ele, na verdade, forma aí uma rede reticulada e nos poros, nos espaços dessas redes, existe aqui, ó, outros compostos. Aqui eu mostro um polímero que não é de resina, mas só para dar uma ideia para vocês do que é o polímero. Olha aqui, um conjunto de moléculas formando um encadeamento repetitivo. E no caso do âmbar báltico, olha aqui, ó, não é assim. Você vê uma rede, uma malha aqui e compostos químicos aqui no meio. Então tá aqui, ó, a estrutura do âmbar báltico é complexa. Não é um polímero. É uma estrutura macromolecular disposta em uma rede reticulada em que os poros, espaços livres, são preenchidos por componentes de estrutura molecular. É uma supramolécula. A estrutura torna o âmbar mais denso, mais duro e mais resistente a fatores externos. Isso é muito importante. Mostrar que essa disposição
das moléculas vai influenciar nas características físicas do âmbar, né? Tornando ele mais denso, mais duro, mais resistente a fatores externos e também possibilita uma boa preservação das inclusões vegetais e animais. E na Polônia existe uma grande tradição de utilizar o âmbar para joias e para artefatos, para ornamentos. É conhecida a Polônia como a terra do âmbar, enfim. E aí você deve também estar se perguntando, mas Sara, você falou aí desse âmbar do Báltico, mostrou lá aquele âmbar na praia, mas como é que aquele âmbar chegou lá, né? Com certeza não foi porque o pai da sereia ficou com raiva e destruiu lá o castelo de âmbar que ela vivia com seu grande amor pescador, né? Bom, a explicação que é dada é o seguinte, há milhões de anos atrás e até atualmente existem lá as plantas que produzem a resina e existiu as plantas milhões de anos atrás que também produziam, e aí ocorreu tempestades, furacões, chuvas de granizo que carreou esse âmbar ali para aquela região do Mar Báltico. E é interessante que registra-se que cerca de 3.000 espécies de animais já foram encontradas fossilizadas no âmbar, das quais 85% são espécies já extintas nesse âmbar do Mar Báltico, tá? Sendo que 1.000 destas espécies são insetos, tá? E aí vocês devem estar perguntando também, mas como estudam o âmbar? Estuda aí pela fitoquímica, espectrometria infravermelha, difração de raio-x. E vocês aí também devem estar perguntando, mas para que estudar isso, hein? Nossa, você deu essa videoaula aí, para que serve isso? Quais são as aplicações? Gente, tem muita aplicação no estudo de idioma. Primeiro que o âmbar ele é capaz de registrar ações, situações instantâneas. Então, tem âmbar que tem aí, às vezes, um bichinho comendo o outro e que foi preso ali naquele momento e você vê. Então, ou seja, o âmbar consegue preservar situações instantâneas de milhões de anos atrás. Você tem aí diversos organismos preservados, inclusive com o DNA. Isso ajuda você a conhecer a fauna, a flora de milhões de anos atrás, ajuda você a fazer filogenia, ver as relações de parentescos entre os organismos, principalmente quando o DNA está preservado. Você consegue retirar o DNA e estudar aquilo, nossa. Então, quer dizer, esses organismos, essas estruturas mumificadas nos ajudam muito a entender o passado. Ajuda na taxonomia também, obviamente, e também nas inferências paleoclimáticas e paleoambientais. Como era o ambiente no passado, há milhões de anos atrás? Como era o clima há milhões de anos atrás? Você consegue saber isso, né? Também com o estudo do âmbar, porque muitas vezes o âmbar ele preserva gotas d'água de milhões de anos atrás, gases que pode refletir como era a atmosfera milhões de anos atrás. É claro que isso não é uma coisa assim direta, totalmente direta, porque o âmbar pode, né, sofreu ali transformações, pode ter alterado o que está dentro dele. Mas cientistas conseguem ver ali o que foi alterado, o que não foi, e fazer suas inferências do paleoambiente, do paleoquímica e do paleoclima de milhões de anos atrás, pelas inclusões inorgânicas no âmbar. Além disso, o âmbar também é utilizado para compreender a distribuição paleobiogeográfica dos vegetais produtores de resinas de milhões de anos atrás. Você encontra lá determinados âmbares com determinados compostos químicos, com determinados metabólitos secundários. Aí você vê se é semelhante ou não, se o âmbar de um lugar é semelhante com o de outro lugar. E aí você consegue inferir, se for semelhante, será que as mesmas plantas que viveram aqui também? Se for diferente, não, a flora daqui não era igual à flora daqui. Então, o âmbar ajuda aí a gente compreender muitas coisas. E no âmbar nós temos aí os fósseis químicos.
tá? Exemplos podocarpanos, cauranos, labidamus, que nos permite associar a determinados grupos vegetais. Ou seja, esses compostos químicos do âmbar servem como biomarcadores. Então, exemplo que a gente pode dar são os podocarpanos, que está relacionado com o podocarpáceo. Então, você encontra lá um âmbar de milhões de anos atrás, vê lá um determinado composto químico, um podocarpano, você, isso aqui foi produzido por podocarpácea, enfim, tá? E aqui eu coloco alguns grupos, né, algumas classes, vamos dizer assim, de compostos, biomarcadores, vamos dizer assim, encontrados em âmbares. Então, tem aqui os da classe 1, tá? Tem aqui os da classe 2, tá? Como, por exemplo, formado a partir de resinas com uma base sesquiterpenoide. E aí o pessoal associa isso a essa espécie aqui de planta, Juniperus oxicedros. Aqui, classe 3 de poliestirenos naturais, classe 4, que está relacionado aqui ao óleo de cedro, classe 5, que está relacionada a espécies da família Cistácea. Bom, também é legal a gente falar um pouquinho sobre o âmbar no Brasil. Existe âmbar? Existe resina fóssil no Brasil? Sim, existe. E já foram encontrados vários âmbares em diversos estados do Brasil. Já foi encontrado na Amazônia, no Amapá, no Pará, no Maranhão, no Piauí, no Ceará, na Bahia. Ou seja, a gente vê aqui por esse mapa, eu botei aqui essas bolinhas vermelhas, né? Mostrando onde foram encontrados, em que estados, né? E aí a gente vê que eles foram encontrados aqui no norte e no nordeste, tá? E foram relacionados a diversos tipos de paleoambiente: fluvial, flúvio lacustre, flúvio estuarino, fluvial meandrante lacustre, lacustre profundo, marinho, litorâneo. E você aí, que por um acaso tenha tido muito interesse em âmbar e diz, Sara, eu quero aprender tudo sobre âmbar, eu quero me tornar um especialista em âmbar, eu digo para vocês para procurar esse rapaz aqui, o Ricardo Pereira, que defendeu uma tese de doutorado com âmbar na UFRJ. Olha aqui o título da tese desse rapaz aqui, do Ricardo Pereira, Aspectos geoquímicos e paleobotânicos de âmbares do Cretáceo do Brasil. Aliás, rapaz não, doutor Ricardo Pereira. Procurem ele, porque ele é o fera em âmbar. E resumindo a nossa videoaula de hoje, a gente tem o seguinte, âmbar é uma mistura lipídica solúvel de compostos terpenoides ou fenólicos, fossilizada, distinta das gomas, das ceras, das mucilagens e do látex, produzido em dutos internos ou glândulas especializadas na superfície de determinadas árvores do grupo das coníferas e angiospermas. Aparece no registro fossilífero a partir do Carbonífero. Pode ser de várias cores e apresentar diversos tipos de inclusões, como animais, vegetais, sedimentos de solos, cinzas vulcânicas, dentre outros. O âmbar é utilizado na medicina e esteve presente em várias culturas no misticismo. É utilizado para fins econômicos, como, por exemplo, na confecção de joias e objetos ornamentais. Existe um tipo de âmbar muito conhecido, que é o báltico. O âmbar báltico não é um polímero. No Brasil existem registros de âmbar em vários estados do norte e nordeste de diversos paleoambientes. E aqui, coloquei também duas poesias que eu encontrei na internet. Vou ler um pedacinho para vocês, aqui dessas duas, Âmbar tem um poema meu inscrito em suas mãos, incrustado em seus olhos, feito âmbar, feito lágrima. Revés de meu sentimento fluido, que é esse amor, que me caminha os leitos sedas.
alvas branduras sonhos, sedes onde sedes, sem tempo de acordar. E outra aqui também, ó. O âmbar é o sangue o sangue de árvores gotejando como lágrimas de ouro de suas veias e transportando a energia do sol. Ele estava escorrendo líquido através de árvores antigas sobre céus primitivos e preservou a própria essência da vida de milhões de anos atrás. Com o tempo, o líquido endureceu como resina que tem suave fragrância de... Eles não completaram no site. Quem quiser ler mais, coloquei aqui o site, tá? E aqui as referências que eu utilizei, sites de onde eu tirei imagem, consultei, estudei para montar essa videoaula. E algumas referências bibliográficas, livros, artigos, enfim. E chegamos ao final da nossa videoaula e eu termino essa videoaula com um pensamento, tá, que eu encontrei na Bíblia Sagrada, Provérbios 18:15, que é o seguinte, ó: o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. Pessoal, é isso, tá? Olha, muito obrigada por vocês assistirem a mais um Paleobot Vídeos, Paleobotânica, Paleontologia para todos. Como eu disse para vocês, eu estou aberta às sugestões, às críticas construtivas, a dúvidas, perguntas. Por favor, mandem um e-mail para mim, ó, sarapalino@yahoo.com.br. Se inscrevam no meu canal, dê um like lá. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada, principalmente por vocês aí que assistiram durante o carnaval. Ó, um beijo para vocês. Tchau, tchau.